A Vanessa faz parte do Instituto MOL. Eu, particularmente, não conhecia e eu fiquei encantada em conhecer as atuações do Instituto MOL. É muito bacana e vocês vão adorar também. E eles fazem dos trabalhos que eles desenvolvem é a realização de produtos com objetivos sociais. Então, eles vão falar bastante da parceria privada com a organização de terceiro setor através do desenvolvimento de produtos que têm como objetivo arrecadar fundos e avançar na agenda S aí dessas empresas. Então, sem mais delongas, vocês não vieram aqui para me ouvir falar. Eu vou passar a palavra para o JP e eu desejo que todos tenham um excelente evento. Obrigada, gente. Bem, oi pessoal, boa tarde. Obrigado, Lilian, aí, pela gentileza na carinhosa apresentação. Olá para as minhas colegas, para a Dani, para a Vanessa, para a Carol Farias do Dia de Doar, professor Barbeiro, professor João Maurício, todo mundo envolvido aqui na organização desse evento e essa turma maravilhosa que nos acompanha aí. Já são dezenas de pessoas que estão assistindo nessa tarde, né? Fim de tarde, começo de noite, que a gente vai discutir um pouquinho. Vamos aprofundar, ainda que dê para falar muita coisa, mas vamos aprofundar um pouquinho no papel das empresas na sociedade, com o recorte mais, talvez, né, do S aqui do ESG. Mas deixa eu me apresentar primeiro e eu vou traçar algumas reflexões com vocês. Eu vou abrir uma conversa, depois eu vou passar para as minhas colegas. Elas têm cada uma delas uma apresentação para fazer, para compartilhar com vocês um caso ou a experiência ou a atuação que elas têm, e depois a gente vai voltar para pegar perguntas e respostas que vocês tiverem, e temos aí um bom tempo juntos e juntas. Fiquem à vontade para mandar. Eu vi que tem várias pessoas aqui já compartilhando quem são, de onde são. Fiquem à vontade para usar o chat, para usar o bate-papo. A Aline estava falando que essa é a nossa 13ª turma, né? É, 13 é um número bom para mim. 13 é o número do dia do meu aniversário, né? Está chegando o dia 13, gente. Daqui 2 dias eu vou fazer 13 aninhos, né? Em cada membro. 13 nos braços, 13 nos outros, 13 nas pernas. Tá ficando mais experiente na vida e mais careca também, como vocês podem ver. Mas 13 é um número que eu gosto bastante, naturalmente, em razão da vinculação com o meu aniversário. Então, uma boa turma, bem salutar que a gente está aqui hoje. E eu vou trazer um pouco o meu tema, antes de tudo, né? Que o meu tema é a generosidade. A minha fala, a minha discussão é sobre a generosidade. Mas se a gente, eu sou professor também, tá, gente? Inclusive, eu estou nesse momento na FECAP, sou professor da FECAP, aqui na FECAP, no curso de administração. A FECAP é parceira da FIA. Eu sou aqui na FECAP, coordenador do Alumni, da relação com os ex-alunos. A FIA também tem uma área muito atuante de relação com egressos, com ex-alunos, muito importante. E se eu estivesse com os meus alunos em uma aula presencial, como eu vou fazer na próxima quinta-feira, eu perguntaria para vocês pediria para vocês levantarem as mãos e perguntaria quem foi no The Town aí esse final de semana. Quem assistiu o show do Bruno Mars? Aí a Vanessa foi, eu vi que a Vanessa levantou a mão. Show do Bruno Mars, da Pablo, Isa, Foo Fighters. Eu tive vários amigos da minha geração que foram no Foo Fighters. Eu nem sei direito o que eles cantam, porque eu sou péssimo disso. Nunca fui em festival, só de música brasileira. E por que eu perguntaria? E vocês podem levantar a mão, não vai aparecer aqui para mim, mas podem levantar a mão, pode escrever no chat quem foi no Detal. Provavelmente quem foi no Detal viu lá no Detal uma série de iniciativas de sustentabilidade que foram implementadas pela empresa, né? Pela empresa dos Medina, que lideram a organização, que é a mesma que faz o Rock in Rio. Inúmeras iniciativas de sustentabilidade. Por exemplo, eu não fui, né? Ninguém me deu um convite de graça, então eu não fui, mas até onde eu sei, não se usou copo plástico, né, no evento. E as pessoas eram estimuladas, muito estimuladas pelas empresas a manterem o mesmo copo durante o dia todo, a noite inteira. Ganhavam brindes pela reutilização do mesmo copo. Várias das empresas parceiras davam brindes pela reutilização do mesmo copo, né? Porque você poderia devolver ou perder o copo, mesmo ele não sendo um copo de plástico, o copo reutilizável, a pessoa poderia pegar um outro. Não, as empresas estavam estimulando. Outras empresas, como por exemplo a Volkswagen, vão reciclar a lona utilizada no stand deles.
durante o evento. Reciclar aluno inteiro, vai virar bolsa, gente. Vai virar aquelas sacolas, vai virar pochete. É um projeto muito legal que a Volkswagen tem. Várias das empresas envolvidas no Detal estão apoiando a requalificação da favela do Haiti, da comunidade Haiti, que fica ali na Vila Independência, até perto da minha casa, que eu moro ali em São Judas, 15 minutos da minha casa, indo pela Ricardo Jafé. Estão fazendo, construindo casas já sustentáveis, reformando praça, dando qualificação à comunidade, dando emprego à comunidade, às pessoas da comunidade. Mais de 290 pessoas impactadas como resultado do apoio da liderança da empresa, né, que organiza o Detal. Quer dizer, está no dia a dia, né, tá na nossa vivência, né, e vocês vão aprender pelos casos aí da Dani e da Vanessa, que está no varejo, no ponto de venda, está em qualquer lugar que a gente vá, a participação social das empresas ela é muito presente, né? E o tema que eu trago, o tema com o qual eu trabalho, é uma das expressões dessa sustentabilidade, que ela também está no mundo corporativo, que é a generosidade. Então, continuando a minha apresentação, eu atualmente sou diretor para a América, além de professor, né? Eu sou diretor, além de coordenar aqui o Fundo de Bolsas e o Alumni na FECAP e voluntário em uma série de outras iniciativas, eu sou o diretor para a América Latina e para o Caribe de uma organização internacional chamada Giving Tuesday, que no Brasil muitos de vocês conhecem como Dia de Doar. Depois a gente pode falar um pouquinho mais do Dia de Doar, né? Até para explicar um pouquinho para quem não conhece, mas queria falar um pouquinho, queria falar mais do Giving Tuesday e da nossa missão, né? Do nosso conceito. E continue aí colocando aqui no chat as experiências que vocês tiveram, seja quem foi. Vi até que tem uma experiência negativa da Joana, falando de um episódio negativo com PCD lá no Detal. Não conheci, não acompanhei. Aliás, a minha própria esposa, que trabalha com pessoas com deficiência intelectual, num lar espírita, na Moca, queria ter levado um rapaz, tem um rapaz com quem ela faz musicoterapia, que é apaixonado por shows, ela já foi no show do Evanescence com ele, mas ela não conseguiu se organizar para ir, ela teria sido, inclusive, uma pessoa a entender como é que a organização do evento cuidou de PCDs, né, caso ela tivesse ido, mas ela se comprometeu aí daqui 2 anos. Bem, eu sou então o coordenador do Giving Tuesday. Deixa eu colocar aqui para vocês no link, para que vocês conhecerem, quem não conhece ainda, o que é essa organização. O site está em inglês, tá? Depois, se alguém quiser que eu traduza alguma coisa, fiquem à vontade. O Giving Tuesday, vou mandar aqui para todo mundo. O Giving Tuesday é uma organização internacional que no Brasil é conhecida como Dia de Doar, e é uma organização que atua para promover a generosidade. Tá? A nossa missão, o nosso negócio, né, como organização sem fins lucrativos, o nosso espírito todo é para promover uma sociedade mais generosa. E o que é uma sociedade mais generosa? É uma sociedade onde o seu sofrimento ele é intolerável para mim, tanto como o meu sofrimento. Eu não posso aceitar que as pessoas sofram e, portanto, eu dou para promover uma sociedade melhor. Eu dou para promover um mundo melhor. E a generosidade é um tema muito forte para mim, né? Muito vivo, assim, o que eu sinto e eu tento promover e questiono o tempo inteiro. Eu vou dar um exemplo que foi ontem, eu acho. Eu estava voltando do supermercado e eu tenho tentado fazer uma coisa em São Paulo que é muito difícil. Não sei se vocês já tentaram também. Eu não sou muito de dirigir, eu pego pouco o carro, eu pego mais no final de semana, né? Eu vou no mercado, mercado eu adoro, fazer umas compras no supermercado eu gosto. Comprar uns produtos que contribuem com causas, por exemplo, mas vocês vão ver disso mais tarde. Eu estava voltando do mercado no sábado, e eu sou viciado em mercado. Eu saí do Atacadão e fui para o Açaí, viu, gente? Aqui eu faço promoção de todas as marcas, mas aqui tem os dois perto de casa. Só não passei ali no dia porque eu estava com preguiça. Bem, saí do Atacadão indo para o Açaí e eu tenho tentado fazer uma coisa muito difícil para a gente aqui em São Paulo quando eu estou dirigindo. Eu paro na faixa de pedestre para o pedestre passar quando eu estou dirigindo, né? Eu vejo que tem pedestre na faixa, eu paro o carro, que é, na verdade, o que todo mundo deveria fazer, inclusive porque é lei, o pedestre tem prioridade. Mas no caso de São Paulo, acaba sendo uma gentileza, porque não é a prática dos motoristas, né, de quem dirige. A maioria das pessoas ignora e acha que o carro tem privilégio, tem preferência, tem prioridade em relação ao pedestre.
Eu estava descendo uma avenida ali, uma rua ali na São Judas, chama Fagundes Filho, ela tem uma faixa, né, que cruza a rua, nem é uma faixa de transversal, uma faixa da própria rua, parei o carro. E dei pisca para avisar os carros de trás que eu estava parando, tinha uma senhora passando e mais algumas pessoas, e o carro, e pus a mão aqui do lado para o carro esquerda também parar, né? E o carro que vinha à minha esquerda acelerou com tudo, quase levou minha mão embora e quase atropelou as pessoas que estavam vindo. Estavam pequenas expressões de generosidade na sociedade, né? Que eu tento me policiar para garantir que elas acontecem em relação à minha vida, em relação à minha família, ensinar isso às minhas crianças, e que acaba sendo também a expressão do meu trabalho, como parte do dia a dia no Giving Tuesday. Isso é o que eu promovo hoje e que a gente estimula no mundo. Uma sociedade mais generosa. Para vocês terem uma ideia, eu vou colocar aqui um relatório para vocês, no chat, no bate-papo. No ano passado, a gente fez um estudo pelo Giving Tuesday, uma pesquisa, também está em inglês, mas quem quiser eu posso depois traduzir as partes mais importantes. 82% das pessoas fez algum ato de doação em 2022. 8 em cada 10 pessoas no mundo realizou alguma atitude de generosidade, alguma atitude de doação em 2022. E o que a gente pode doar? As pessoas doaram dinheiro, as pessoas doaram itens que ela tem, né, em sua casa, sua propriedade. As pessoas doaram o seu tempo. E aí o seu tempo pode ser intelectual, pode ser o seu tempo humano de trabalho e por aí em diante. E as pessoas doaram a sua voz. Elas fizeram campanhas, elas fizeram advocacy, que a gente chama incidência, né? Assinaram petições, defenderam causas. Então as pessoas podem doar essas quatro possibilidades, essas quatro características, né? Elas podem doar tempo, itens, dinheiro e sua voz, né? 40% das pessoas doaram pelo menos três desses quatro itens, mas 8 em cada 10 doaram pelo menos uma das coisas, né? Eu não sei no Brasil, não sei se vocês sabem, eu tenho esse dado aqui, pois vocês vão ver pelo link, vocês vão encontrar também. A gente, nessa pesquisa, estudou o Brasil também, né? E aqui no Brasil, não sei se alguém sabe o que a gente doa mais. Se a gente doa dinheiro, se a gente doa tempo, se a gente doa produtos, itens, ou se a gente doa a nossa voz para promover as causas que a gente acredita. Não sei se alguém quer arriscar aqui. Se a gente tivesse presencial, eu ia dar para vocês um brinde, não vai dar para ver aqui. Eu tenho um livrinho que eu acabei de publicar, que eu gosto de dar, eu gosto de doar para as pessoas como parte das minhas aulas, né, para estimular a participação. Mas eu estou vendo aqui, o Silas falou que doa dinheiro, a Renata falou produtos, o Carlos dinheiro, a Márcia produto, a Daniela Fontana está dizendo que a gente doa um pouquinho de cada, mas um deles se sobressai, Daniela, desses quatro itens, né, dinheiro, produtos, tempo e voz, tem um que a gente doa mais de acordo com essa pesquisa que a gente fez, que daqui a pouco eu vou colocar o link aqui para vocês. Mônica, tem meu livro na Amazon, eu vou pôr o link aqui para vocês também. É um livro mais voltado para ONGs, tá? Eu estou divulgando aqui meu livro porque é o primeiro que eu escrevi, estou orgulhoso de mim mesmo, né? Ter escrito um livro, já posso morrer feliz. Já plantei muitas árvores e já tive filhos, então estou contemplado aí na sociedade, mas tem meu livro lá na Amazon, depois eu ponho o link aqui para vocês. Então, Renata falou tempo, Marcelo Campos falou dinheiro, Daniela tempo de novo, Jorge Luiz, produtos, dinheiro, tempo. E olha só, gente, eu não sei se eu consigo compartilhar aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela. Eu vou abrir para vocês, para todo mundo ver que eu não estou mentindo sozinho, tá? Deixa eu aqui, ó, vocês já devem estar vendo a minha tela, deixa eu aumentar o zoom. Vou aumentar o zoom aqui, ó. Opa, aqui. Todo mundo vê o que a gente doa mais. Olha só, o Brasil está aqui, é o terceiro da linha, terceiro que aparece, Quênia, Índia, Brasil, México, Estados Unidos, Inglaterra e Canadá. No Brasil, a maior coluna é a coluna de doação de itens, doação de produtos, né? A gente doa demais, pessoal. Não sei, eu não sei se vocês têm essa memória. Eu tenho a memória das festas juninas de escola ou festa junina da igreja, que eu participo até hoje, eu sou voluntário na igreja, na paróquia, e quando eu era moleque, minha mãe passava nas lojas e buscava prenda para a gente levar na festa junina. O pessoal doa demais itens, a gente doa muito. Agora, vocês devem ter visto, infelizmente, pela tragédia no Rio Grande do Sul e um pouquinho em Santa Catarina também,
quantas pessoas estão doando de produtos, né, de alimentos, de roupas, para ajudar as pessoas, infelizmente, milhares de pessoas desabrigadas. A gente doa muito produtos. Em segundo lugar, aparece doação de voz, doação da campanhas, né, nossas causas. Em terceiro lugar, aparece doação de dinheiro. E, por fim, aparece doação de tempo. Deixa eu encerrar aqui o compartilhamento. De forma geral, nós somos um povo generoso. As pessoas são generosas, né? E essa generosidade, a gente leva ela, a gente converte ela para a atuação corporativa. As empresas também são generosas, mas as empresas não existem sozinhas, elas existem porque tem pessoas dentro delas. E é por isso que a gente, né, quando trabalha no Giving Tuesday, quando promove iniciativas como o Dia de Doar, que a gente quer sempre que todo mundo participe, a gente busca o engajamento das empresas a partir da mobilização das pessoas. E existem inúmeras maneiras das empresas expressarem essa generosidade. Eu sou apaixonado por todas elas. Uma muito comum no dia a dia corporativo é o voluntariado, né? Existem muitas empresas que estimulam os seus colaboradores, as suas colaboradoras, a fazerem voluntariado corporativo. Isso é relativamente disseminado no Brasil, pelo menos esse entendimento. Qualquer um de vocês que tiver alguma atuação na área de sustentabilidade corporativa, RH corporativo, cidadania corporativa e quiser desenvolver uma área de voluntariado, uma iniciativa de voluntariado dentro da empresa, encontra muito conteúdo para estudar, para desenvolver, encontra parceiros que fazem isso. A gente tem o Comitê Brasileiro de Voluntariado Empresarial, a gente tem especialistas brasileiros, a Silvia Nakashi e vários outros que promovem voluntariado corporativo. É uma área bastante disseminada, tem pesquisas no Brasil e por aí em diante. Existem outras maneiras de expressar essa generosidade. Tem uma que a gente faz pouco no Brasil, por exemplo, que é estimular os colaboradores e as colaboradoras a doarem, a inclusive doarem por meio da folha de pagamento. É possível, é legítimo. Geralmente as empresas americanas têm mais esse hábito, porque trazem lá dos Estados Unidos, trazem da Inglaterra. Tem empresas que já têm essa promoção da generosidade tão desenvolvido que a própria empresa faz aquilo que a gente chama de matching, faz a contrapartida da doação realizada pelo funcionário. Que nem previdência privada, que a gente contribui para a previdência privada da empresa, a empresa vai lá e faz e coloca um valor a mais. A mesma coisa na doação. É mais uma forma de expressar a generosidade. As empresas podem promover a generosidade por meio do engajamento dos clientes com os seus produtos, que é muito do tema que a Vanessa vai trazer para vocês. Daqui a pouco é o tema que a MOL tem promovido a partir dos seus produtos. A generosidade está no dia a dia, a generosidade está aí. E nosso trabalho no Giving Tuesday é justamente promover com que essa generosidade ela se expresse não apenas numa tragédia, ela é importante durante a tragédia, né? Vocês devem ter acompanhado que durante a Covid, o Brasil bateu recordes históricos e inéditos de doação. Nós doamos mais de 7 bilhões de reais. E o grande volume dessa doação foi corporativo. Foram as empresas que doaram. Muitas grandes empresas doaram muito dinheiro e outras pequenas empresas doaram pouco dinheiro. Na verdade, algo para a gente refletir, discutir aqui no Brasil, porque no Brasil, de fato, não tem uma filantropia como lá fora, as pessoas não têm um hábito de deixar seu patrimônio de legado para causas. É uma boa discussão, eu gosto de discutir. Quem me conhece sabe que eu gosto de discutir esse tema. A gente tem poucas referências quando fala de brasileiros e brasileiras que doam bastante, e menos ainda de empresas também, né? As empresas que mais doam, que mais são solidárias. A gente tem poucas referências, principalmente quando olhando para outros países no mundo, em especial os países desenvolvidos. Mas a gente pode trazer isso para a nossa realidade e fazer do nosso jeito. Dar o jeitinho brasileiro para promover um engajamento mais solidário do mundo corporativo. Tem muitas possibilidades, tem muitas ideias, o pessoal está trazendo aqui, Cal, né, e outras pessoas, que o brasileiro é generoso, nós somos muito generosos, já é parte da nossa natureza, a gente ajuda muito no dia a dia. Rifa, gente, já fizeram rifa com os amigos? As pessoas dão muito. Bingo, já foram no bingo da Quermesse? As pessoas ajudam, doam um prêmio, contribuem. Eu sou da barraca do quentão.
lá na minha paróquia. A gente já é muito generoso, mas quando a gente vai para o mundo corporativo, nem sempre essa generosidade aparece. Em parte já tem um pouco no voluntariado corporativo, mas não pode parar por aí. Tem muitos mecanismos de engajamento corporativo para fazer o bem. Quando a gente fala, né, o foco desse debate hoje é também trazer o tema dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a gente está trabalhando para alcançar até 2030, né? E as empresas têm papel importante nessa contribuição. Tem um papel que pode fazer muita diferença no engajamento de vários dos seus atores na promoção da solidariedade, na promoção do bem. Então, eu vou parar por aqui para a gente partir para as nossas outras convidadas. Aí, gente, eu falei 25 minutos, eu falo demais. Eu falo demais. Eu prometi para mim mesmo que eu ia ser curto, mas eu acabei me empolgando. Vocês estão aqui repercutindo, reagindo. Eu vi que um monte de gente também, o povo foi tudo no detalhe para participar de show. E eu fiquei ontem acompanhando, que não sei se vocês sabem, mas eu gosto de música sertaneja. Eu fiquei esperando o Bruno Mars tocar um Evidências ontem à noite, né? Aí ele tocou, apareceu lá o Chororó com o Júnior. Eu não sabia se era o Chororó, se era o Chitãozinho, porque eu sempre confundo. Eu não sei o Júnior de quem que é filho, enfim. Mas eu fiquei curtindo e estudando as iniciativas de sustentabilidade no detalhe. Eu vou compartilhar então aqui para vocês no chat o relatório que eu acabei de mostrar para vocês. Vou compartilhar também o link para o meu livro, para quem quiser estudar um pouquinho mais na área de terceiro setor. ONGs também não é nosso foco, então por isso que eu falei pouco sobre terceiro setor. E o link do Dia de Doar. E vou ficar aqui com vocês até o final, para a gente ter um bom bate-papo sobre o engajamento corporativo, na generosidade, em fazer o bem, em impactar positivamente para que a gente tenha um país melhor para todo mundo, né? Então, novamente, obrigado pelo convite e sigamos aqui na conversa, que eu continuarei presente com vocês. Bom, acho que agora é comigo, né, JP? Gente, eu queria agradecer por estar aqui com vocês hoje. É uma honra, como ex-aluna, estou super feliz e espero trazer aqui informações que realmente façam a diferença. É uma delícia ouvir o JP, espero estar à altura. A ideia aqui é trazer o que a gente tem feito, né, a partir do Instituto Fazendo História e a partir do que a gente aprendeu pelo curso de ESG e relacionamento com stakeholders. Então, vamos lá, vou me apresentar. Eu sou a Daniela, eu trabalho no Instituto Fazendo História, que é uma organização social que tem mais de 18 anos de existência e que trabalha com crianças e com adolescentes que estão em serviços de acolhimento. São crianças e adolescentes que passaram por muitas violências, que foram afastados de suas famílias e que hoje estão sob a proteção do Estado. E aí a gente trabalha com 5 principais programas e uma modalidade de acolhimento, que depois eu passo para vocês também o link para que vocês conheçam mais o nosso trabalho, para não aprofundar na causa e não falar o que a gente está fazendo. Mas é importante dizer também que é uma causa que não é fácil de se conseguir recursos, porque ela não é uma causa urgente no sentido de que é imediata. Então, a gente está lidando com crianças que têm casa, que têm comida, que têm acesso à escola, mas que têm várias questões emocionais que precisam de um olhar urgente. E essa causa é difícil de vender para as organizações, para as empresas. Mas a gente está indo lá. Aos poucos a gente vai conseguindo algumas parcerias interessantes. Então, a partir do curso aqui junto ao FIA, a gente trouxe alguns aprendizados bem importantes que fizeram toda a diferença nos resultados que a gente obteve. Então, o relacionamento com os nossos stakeholders, né, as crianças, os adolescentes, familiares, profissionais da rede de proteção, os juízes, todos esses passaram a ter um relacionamento muito mais transparente a partir de algumas medidas que a gente tomou. Entre elas, é a política de doação, porque é necessário ter ética nessa política e clareza. Então, a partir desse nosso código de conduta, a gente consegue transmitir para as empresas como que nós nos comportamos internamente. E isso tem trazido para a gente bons resultados, porque mostra que a gente sabe de onde que vem o recurso e para onde que vai. Política de gestão de riscos, política de proteção de criança e de adolescente, as práticas de sustentabilidade que o JP trouxe muito bem na nossa rotina. Então, entre elas, trazer uma troca de conhecimento, né, com os fornecedores e com os stakeholders, conforme o nosso código de ética e conduta, como, por exemplo,
que a gente viu aí das empresas, né, de apagar a luz na hora do almoço, isso traz uma boa economia, como é que é feita a separação do lixo, entre outras coisas, né? E como o JP estava falando, né, dinheiro, tempo, produtos, como é que a gente faz as parcerias para que a gente possa se sustentar, enquanto organização social? Muito parte, gente, dessa relação de confiança com os investidores, que são as empresas. Então, eu acho que a partir do momento que você está com uma empresa, que a empresa acredita numa causa, não necessariamente essa causa é a sua enquanto indivíduo. As empresas, elas apoiam várias organizações do terceiro setor, mas faz muito mais sentido quando isso é comprado também pela pessoa que lá trabalha. E é a partir disso que a gente vai trabalhando com o trabalho voluntário, que é feito em parceria. Então, nesse momento que a gente chega nas empresas, a gente costuma apresentar quais são as causas que tem no mundo e quais são aquelas que a pessoa quer se responsabilizar, porque alguma causa há de ter. E essa responsabilidade, ela pode se dar de várias formas, através da doação de dinheiro, através da doação de tempo, através da compra de produtos, através da voz, como o JP bem disse. Enfim, eu estou aqui me perdendo, mas vamos lá. Eu queria retomar a questão do trabalho voluntário, porque isso significa doação também, significa generosidade e significa sinergia de propósitos, né? Então, quando a gente tem algo que nos cala lá dentro, a gente é capaz de fazer muito mais, né? Eu estou me perdendo aqui, gente, deixa eu tentar retomar, porque eu fui falando, o JP tem a facilidade de ir com um fio condutor, eu já fui me perdendo aqui, mas deixa eu retomar. Então, vamos lá. Entre as parcerias que a gente tem feito com o terceiro setor, com as empresas, tem algumas que promovem não só o ato de doar em si, mas muito mais do que isso. Então, um exemplo é com a Casa Balduco, né? Então, eu estou fazendo história no dia de doar, fez uma parceria com a Casa Balduco, que foi uma parceria que foi para além da questão financeira. Então, a gente primeiro teve uma escuta muito atenta de quem que nós éramos, né? O que era possível fazer entre essa parceria, sem que, por exemplo, expusesse as crianças e adolescentes que passaram por tantas situações difíceis e que não podem aparecer para o mundo. Então, como que a Casa Balduco poderia também divulgar o bem que eles estavam fazendo sem expor essas crianças e esses adolescentes? E aí a escuta foi tão cuidadosa e tão atenta que depois de muitos encontros, muitas reuniões, a gente chegou em produtos muito interessantes para se oferecer no dia de doar. Então, por exemplo, eles têm as casas Balducos que vendem o quê? Vendem panetone. Então, por que não ter um dia no ano, no qual a venda dessas fatias podem se transformar em recursos financeiros para o Instituto Fazendo História? Para além disso, a gente entendeu que não era só para o dia de doar, porque o dia de doar, naquele caso, no caso da Casa Balduco, ficava muito próximo ao Natal, e isso poderia confundir um pouco com o propósito da empresa. Então, o dia de doar acabou passando a ser durante o ano inteiro, e essa parceria passa, então, a ser a venda dessas fatias ao longo do ano. Só que também não tinha aquele estímulo que precisava da urgência. Então, o que a gente faz? Vamos encontrar uma outra data? O que a gente pode fazer? Talvez o Dia das Crianças? Talvez. Talvez um dia que não tenha porquê e a gente promove isso dentro da empresa? Sim. E a gente foi testando vários modelos para ver qual que seria aquele que seria bom para a Casa Balduco, evidentemente, que estava se colocando mundo afora, explicando sobre a causa e sobre a generosidade que eles estavam fazendo, assim como o Instituto Fazendo História. Então, eu fiz uma pequena apresentação com algumas ideias do que a gente fez e implementou, algumas deram super certo, outras não. Mas a gente teve uma que deu muito certo, que foi muito feliz, que tem a ver com a editora MOL, que aí foi uma parceria em três, né? Foi a editora MOL, foi a Casa Balduco, foi o Instituto Fazendo História. Então, a editora MOL, ela promove, como a Vanessa vai falar em breve, vários produtos aí sociais. E no caso do Instituto Fazendo História com a Casa Balduco, foi a construção, foi a venda de cartões postais. O que eram esses cartões? Tinham a ver com a época de Natal, e aí, na compra desse cartão, junto com fatia ou qualquer outro produto da Casa Balduco, o resultado seria, então, voltaria para o Instituto Fazendo História. Então, eles foram tão generosos porque eles usaram da criatividade deles, da produção, do produto, tudo deles,
para que, através disso e da Casa Baldu, que foi o meio pelo qual foi feita a venda, a gente pudesse se beneficiar. Foi muito legal e criativo, e não é algo que seja muito oneroso para a empresa e que dá um retorno muito incrível para a organização social. Para além disso, a gente tem outras frentes de parceria com as empresas que promovem um engajamento das pessoas, dos voluntários, não só para a questão de tempo, de dinheiro, mas também de know-how. Então, muitos dos voluntários, muitos dos profissionais que estão nas empresas têm o que a gente chama de intelecto, né, de doação do seu intelecto, como falou o JP. Então, no caso do Instituto Fazendo História, a gente conta muito com parceiros que podem, eventualmente, ser tutores dos nossos jovens, ou que podem ajudar no nosso desenvolvimento institucional. Então, muitas vezes a gente não tem um profissional que possa nos ajudar em questões de lei, né? A gente precisa de advogado, a gente não tem uma parceria com advogado que a todo momento a gente possa. A gente não paga um advogado, a gente faz uma parceria. Então, existe uma área jurídica que pode nos ajudar. Isso é uma demonstração incrível de que o S dessa empresa nos ajuda ali, no dia a dia, na rotina. E isso faz muita diferença. O que mais que eu posso falar? Minha fala é rápida, né? Uma das ações, iniciativas muito legais que eu vejo acontecer, que tem a ver com o produto, algumas empresas propõem o seguinte: propõe a gente sei lá, a gente vai vender um produto ou eles vão doar algum produto, o próprio funcionário vai doar o seu celular antigo, ou vai doar o valor que seria daquele celular. A empresa vai lá e faz um match. Isso é uma maneira maravilhosa de estimular o seu funcionário a uma prática de sustentabilidade. Ele está doando o seu celular para um outro fim e a empresa, por sua vez, fazendo uma parceria que faz sentido para eles, né? E para nós, do Instituto Fazendo História. O que mais, gente? Eu estou falando aqui, eu gostaria que vocês me falassem mais coisas, que eu possa complementar com mais exemplos. Que aqui o que não falta é exemplo, né? Por exemplo, nota fiscal paulista, doação de cupons fiscais. Então, muitas vezes, a pessoa não quer dar dinheiro, mas ela não sabe que ela tem um jeito de dar dinheiro que não mexe no bolso dela, que é através da doação de cupons fiscais automáticos. A gente teve um exemplo com a CCE, que é a Câmara de Comércio de Energia, no qual o RH deles se envolveu com essa campanha e participou os seus funcionários de uma campanha para doação de cupons fiscais com o seu CPF, que é uma outra coisa. E isso foi tão bacana, porque é um processo que é relativamente burocrático, mas que impacta muito a organização social, e por causa da nossa transparência, é possível a gente mostrar o resultado disso. E aqui eu falo para vocês também qual que é o resultado. Então, vamos pensar aqui, nós temos 200 doadores hoje automáticos de cupons. Vocês sabem quanto é que dá de retorno por mês uma doação dessas, de 200 pessoas, através do cupom fiscal, tá, gente? Não está saindo do bolso deles, não. A gente tem arrecadado em torno de 40 mil reais por mês, porque a gente tem 200 doadores. Imagina se a gente passa para 400, para 600, e é só uma questão de se cadastrar no site da Receita. Então, são pequenos gestos que tornam grandes as transformações lá na ponta, né? A gente precisa de recursos para poder manter o Instituto e manter, por exemplo, uma criança que passou por violências, que teve que se afastar da sua família e que está hoje abrigada no serviço de acolhimento. A gente precisa de recursos financeiros para dar para aquele jovem que vai sair do abrigo pela maioridade e que não tem qualquer apoio, qualquer política pública. É um jovem que, ao sair, se não tiver minimamente estruturado com relação à moradia, trabalho, saber usar o seu dinheiro, questões de cidadania, esse jovem tem grandes chances de ir para a marginalidade. Então, a gente tem um recurso financeiro para dar na mão desse jovem e falar assim, durante 3 anos, tá, gente? Esse dinheiro aqui é para você poder pegar um transporte, poder participar das oficinas que a gente apresenta. E aí, vamos lá? Vamos. Aí o jovem deixa de ir no primeiro mês, vai querer gastar tudo lá em besteira. Se ele não for no segundo mês, ele está fora do programa. Então, ele vai aprendendo a ter estratégias de como usar dinheiro. E para tudo isso, gente, a gente precisa de uma parceria com a empresa. Precisa da confiança da empresa na organização social. Precisa que a empresa saiba que, muito além da questão financeira, tem a questão humana. Então, a generosidade, gente, parte da empresa, mas parte também de cada indivíduo, de cada pessoa que a compõe. Eu poderia continuar falando vários outros exemplos aqui, mas eu vou passar agora para a Vanessa, porque a Vanessa vai ter muitas outras histórias para contar dos produtos que eles vêm desenvolvendo no Instituto MOL.
A palavra é com você, Vanessa. Obrigada mais uma vez. Poxa, obrigada, Dani. Levantou para eu cortar. Então, boa tarde, boa noite, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, Fia, pelo convite. Eu sou Vanessa Henriques, eu sou gerente do Instituto MOL. Como teve muitas menções à MOL, eu acho que é importante comentar que nós somos uma editora e um instituto, né? Hoje eu estou aqui para representar o instituto, mas vou contar um pouquinho até pelo que a Dani já trouxe, né? Qual é a atuação da editora e qual é a atuação do instituto, né? Então, a editora MOL ela já existe há mais de 15 anos, ela já doou mais de 60 milhões de reais com um modelo de negócio que ela criou, que é o dos produtos socioeditoriais, né? Então, como a Dani colocou, já vou usar então o exemplo dela, né? Então, você vai ali, tem uma grande rede varejista, no caso é a Casa Balduco, mas a gente tem parceria com Pets, com Raia, Drogazil, Marisa, Pernambucanas, enfim, muitos varejos grandes, né? Ou seja, lugares que têm lojas em vários lugares do país, que tem uma quantidade de pessoas passando ali no caixa, finalizando uma compra muito grande. E a gente oferece um produto editorial. Então, no caso do Fazendo História, foi um cartão, tem revista, livro, baralho, calendário, enfim, tem ali algum produto que traz ali alguma informação e que a grande parte do valor que você de capa, né, o valor que você paga por esse produto é doado para alguma organização, né? Então esse é o modelo do produto social da MOL, que necessariamente é feito com grandes varejistas, até para a gente ter um volume, mas eu vou falar um pouco mais de produto social, que aí não necessariamente precisa ter esse modelo, falo em breve, né? Então, a editora já tem essa história de 15 anos, já trabalha com esse modelo há muito tempo. Acho que vale conhecer, enfim, seguir nas redes sociais, que dá para ver a carinha dos produtos no @editoramol. E o que é o Instituto MOL? O Instituto MOL ele existe desde 2020 e a criação do Instituto vem como um braço social, né, uma organização da sociedade civil que vem da iniciativa dos fundadores da editora MOL, para trabalhar a questão da cultura de doação, né? Então, o JP falou muito sobre a nossa generosidade, sobre, né, como o brasileiro está disposto a se envolver, principalmente em momentos, infelizmente, de catástrofes, de tragédias, né, de comoção popular, mas o quanto a gente ainda não tem isso tão estruturado como outros países, às vezes por uma questão cultural, por uma questão de ambiente legal, né, enfim, de incentivo para isso. Então, o Instituto ele nasce muito do entendimento de que a editora pode colocar um produto lindo, maravilhoso na venda, no caixa de todos os varejos do Brasil, mas se a pessoa não entende a importância da doação, a gente não move ponteiros, né? Então, a gente cria o Instituto como um lugar para fomentar essa cultura de doação, para falar mais abertamente sobre doação, né? Porque às vezes ainda existe um tabu de falar sobre o que você doou, o que você não doou, que organização você apoia, qual você não apoia. Então, a nossa ideia é criar uma série de projetos, geralmente de comunicação, porque esse é do nosso DNA, que vem da editora, para incentivar as pessoas a doarem, a falarem sobre isso. E aí eu digo, tanto as pessoas físicas, né, as pessoas, e as empresas, que também podem doar e podem doar de diversas maneiras. Feita essa apresentação sobre o que é a MOL, né, e aí deixa aí o convite para vocês depois entrarem nos sites e conhecerem, eu acho que é legal contar a experiência que eu vou trazer aqui é do Guia de Produtos Sociais, né, do Guia MOL de Produtos Sociais, que é um estudo que a gente fez no Instituto MOL, justamente pensando, poxa, além da MOL, tem muitas outras empresas que fazem produtos sociais, né? E aí, produto social aqui eu estou entendendo um produto cuja venda, cuja comercialização gera doação para uma causa, para uma organização da sociedade civil, né? Então, a gente citou ali o caso de um produto que é vendido no varejo, mas né, a própria Balduco poderia ter um produto social diretamente feito por ela, que doa para o Instituto Fazendo História. Não sei se já existe, depois você conta, Dani. Mas não necessariamente produzido pela editora MOL, que é um terceiro, né, que entra como intermediário, né? Então, o produto social, ele tem, eu falo que é um tripé, né? Então, você tem uma empresa fazendo um produto,
que vai ser comprado por um consumidor que quer aquele produto ou que é sensibilizado pela causa, ou os dois, e isso gera doação para uma organização da sociedade civil, né? Então, esse tripé é o que compõe o produto social. Antes, eu separei também aqui alguns dados que eu acho que ajudam a nortear, já surgiram aí no chat algumas perguntas, né? Como que a gente conecta essa questão de ESG, IS, empresas e ONGs e tudo mais? Então, tem alguns dados que eu costumo sempre citar, outros que eu peguei aqui para hoje, assim. Primeiro é uma pesquisa que eu acho muito legal do Google, daquele Think with Google, que é o que o consumidor brasileiro espera das marcas em relação ao ESG, depois até posso colocar aí no link, o link no chat, e ela chega à conclusão de que metade dos brasileiros não associam nenhuma marca ao ESG, né? Ou seja, a gente ainda está muito começando essa discussão, criando uma identidade, é um momento que as empresas ainda estão experimentando e o consumidor ainda não entendeu, não está conseguindo identificar isso tão claramente, né? Então, acho que esse é um dado bem importante. Existe uma outra pesquisa que foi feita aí dentro do ecossistema aí da MOL também, que é o Varejo com Causa, que aí olha especificamente para varejos, mas essa pesquisa traz que 74% dos consumidores estão preocupados com questões sociais. É um número altíssimo, né? E tem outras pesquisas que replicam isso, né? Que gostariam de consumir produtos mais sustentáveis, enfim, socialmente corretos. Tem uma outra pesquisa que aí já vem para o nosso campo, que é a pesquisa Doação Brasil, que é uma pesquisa feita pelo IDES para mapear o comportamento do doador brasileiro, e acabou de sair os dados fresquinhos da edição de 2022, que diz que 92% dos respondentes esperam que empresas contribuam para resolver problemas sociais, né? Olha que curioso, a gente às vezes ouve muito de que isso é função do governo. Bom, veja bem, mas as pessoas também estão esperando isso de empresas. E o Edelman Trust Barometer também de 22 também coloca as empresas e as ONGs como as únicas instituições competentes, éticas e confiáveis. Ufa, pesou no ombro, né? Agora que pesou, a gente precisa descascar esse abacaxi, né? Então a gente tem uma expectativa muito alta com relação ao papel das empresas e como elas estão se colocando socialmente, né? Então, quando a gente olha para esse produto social, ele é uma oportunidade de você, enquanto marca, se colocar no mercado e trazer para o seu consumidor uma coisa diferente, uma coisa que comprova o seu compromisso, o seu engajamento, né? A Dani falou muito sobre a confiança na causa, né? Então, construir uma parceria, né? O produto social ele começa muitas vezes, na maior parte das vezes, da parceria da marca com a organização que vai ser beneficiada. Pode ser uma, pode ser várias, né? Mas em geral é uma. Né? Então, aqui você já começa uma parceria, uma confiança de cada um está emprestando o seu prestígio. Né? Então, eu gosto muito de falar que a organização ela traz a credibilidade do seu trabalho junto com aquela marca. Né? Então, ela traz ali o fator da confiança. E a marca, em troca, está doando a sua voz, que foi algo que o JP colocou também, né? Então, marcas têm holofotes, têm canhões de mídia, elas têm muitas oportunidades né? Elas compram pacotes de anúncios, de publicidade, enfim, coisas grandes, e atingem muitas pessoas, seguidores em redes sociais, pessoas que estão andando na rua e vê um totem, né? Então, quando ela faz uma parceria com uma organização que normalmente não teria essa visibilidade, não teria como pagar por essa visibilidade, que geralmente ela é paga, ela está emprestando a sua voz, ela está doando a sua voz para uma organização, né? Acho que tem alguns relatos que a gente já ouviu por aí, assim, por exemplo, do Criança Esperança. O Criança Esperança é uma das, né? Não preciso explicar, né? Mas acho que é um dos maiores, se não o maior evento no Brasil que fala sobre doação. E para muita organização, aquela matéria no Jornal Nacional que apresenta o que a organização faz, quem ela é, onde ela está, o que as crianças, né, sei lá, trabalha com criança, bota uma criança para falar ali. Esse momento, esse espaço de visibilidade, às vezes é mais interessante, gera mais frutos do que a doação em si, né? Então, doar voz, visibilidade é algo muito importante que às vezes é subestimado. Então, isso eu acho que é uma forma que as empresas, né, podem emprestar um pouco do seu prestígio, desse seu tamanho para as organizações.
Bom, e aí falando do guia em si, né? Então, o que que é esse guia? A Editora MOL já trabalha com produtos sociais há um tempão, e a gente percebe que muitas marcas estavam fazendo produtos sociais e a gente queria colocar uma lupa nesses produtos, nessas iniciativas e entender como que elas estavam sendo construídas, o que elas estavam apresentando. E aí, logo de cara, a gente entendeu que o nosso papel era olhar a comunicação dessas campanhas, né? Então, como que esse produto social, essa campanha de produto social está sendo feita, né? Então, fica claro ali, poxa, a minha campanha é para vender essa caneta, 100% do lucro vai ser doado para o Instituto Fazendo História. Está claro que é 100% do lucro? Ou só fala, vamos reverter um valor em doações, né? Então, como que isso está sendo né, comunicado? Depois de um tempinho que eu comprei a caneta, eu sigo aquela marca no Instagram, vem um post que me fala ali, a Dani agradecendo a doação, dizendo quanto que foi doado, o que foi feito com essa doação, né? Então, tem prestação de contas disso. Se eu, consumidora, fiquei em dúvida, falei, nossa, mas como é que funciona isso? Como é que eu comprar uma caneta para gerar doação? Se eu mandar uma mensagem lá, uma DM no Instagram, a marca me responde? Né? Então, para responder todas essas perguntas, a gente fez esse estudo. Nós olhamos para 60 produtos sociais de diferentes marcas, de diferentes setores, e aí a gente chegou ali numa classificação, tem toda uma metodologia que eu não vou gastar aqui tempo dizendo, ela está bem descrita ali na publicação, para classificar esses produtos de 1 a 5 estrelas, né? Então, 5 estrelas é o que está se comunicando bem, que está prestando contas, que está deixando uma coisa transparente, a partir daí, né, vai pecando ali em algum ou outro critério e vai deixando ali algumas estrelinhas pelo caminho. Essa é a segunda vez que a gente está fazendo esse estudo. Até vou pedir para a Carol Farias, se ela puder projetar aí meu slide, senão daqui a pouco eu ponho. Essa é a segunda vez que a gente faz esse estudo. No ano passado, na edição passada, a gente olhou para 50 marcas, agora foram 60 marcas. E aí deixei aqui alguns dos achados que a gente tem, né? Então, a gente começa ali em 170 produtos triados e vai parar em 60 analisados. Primeiro, óbvio, por uma questão de amostra, né? A gente não consegue olhar para todos. E também porque a gente costuma fazer um apanhado de coisas que a gente vê em mídia especializada, sites Observatório do Terceiro Setor, enfim, perfis de marcas, perfis que acompanham o varejo. A gente faz ali uma seleção de um monte de produtos que a gente viu que existem, mas às vezes é uma ação muito pontual, não era bem isso, não tinha doação, então alguns vão caindo aí pelo caminho, ou sei lá, é uma marca muito pequena, então o impacto é muito pequeno. Aqui a gente privilegiou as grandes marcas, porque a gente acha que elas também têm que aguentar o canhão, né? Elas botam muita visibilidade, também tem que aguentar ali a crítica quando o negócio não está bem feito, então a gente olhou para grandes marcas. E aí a gente percebeu, né, dessa análise de 60 produtos, que quem está na ponta é o setor de vestuário, né, setor de moda, tem muitas iniciativas, não é só camisetinha da causa, mas tem muito disso também, seguido de bebidas e alimentos. Então, esses são os setores, mas a gente avaliou outros, tem meio de pagamento, tem uma série de setores aí que fazem ações de produtos sociais. A causa mais apoiada é o câncer de mama, né? Então, a gente tem aí o Outubro Rosa como uma efeméride muito forte, né? Que já é trabalhada há um bom tempo. Então, vimos aqui mais produtos sobre o câncer de mama, foi algo até que mudou da outra edição. Em segundo lugar, a educação, uma causa clássica muito apoiada no Brasil, né? Enfim, a gente ouve muito falar. E em terceiro, o orgulho LGBTQIA+, que também tem um mês dedicado a isso, que é o mês de junho. Então, é aqueles produtos do arco-íris que a gente vê bastante por aí, e eles também estão em bastante quantidade. O que a gente viu de conclusões, né? Então, para além das estrelas, quem foi melhor, quem foi pior, a gente montou uma banca de jurados, justamente que pegou esses produtos 5 estrelas de cada uma das categorias e disse quais eram os melhores, né? Então, avaliou ali, segundo alguns critérios, quais eram os melhores. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui são alguns dos achados, né? Então, a gente ouve muito essa coisa de comunicação mais direta via redes sociais, né? Então, vou mandar uma DM no Instagram, vou marcar a marca no Twitter, né? E ela vai me responder, muito mais do que eu entrar em contato com o saque
né? Ou eu entrar ali num site, mandar um formulário de contato. Isso é uma informação enganosa. Parece que a gente está muito próximo dessas marcas, mas nem tanto, assim. Elas não respondem tanto quanto a gente gostaria, né? A gente tem uma etapa de cliente oculto que é justamente esse contato, como se você fosse um consumidor querendo mais informações, e depois a gente tem uma etapa de contato oficial, e aí a gente vai por assessoria de imprensa, canais de marketing, comunicação, e sempre tem uma taxa mais alta na assessoria de imprensa. Mas ainda assim é baixa, se, sei lá, fica em torno de uns 30%. Pode ser maior, deveria ser maior, né? Pô, você criou o produto, você tem um FAQ ali para responder, né? E o ponto que realmente precisa melhorar, que é o calcanhar de Aquiles, é a prestação de contas, né? Então, acho que muitas vezes a gente ouve que as organizações precisam ser transparentes, elas precisam prestar contas, dizer tudo que elas fazem. E se você entrar no site delas, da maior parte delas, você vai encontrar relatórios, você vai encontrar resultados, você vai encontrar coisas em destaques, mas as marcas também precisam fazer esse caminho. Elas também precisam dizer quanto que foi arrecadado, né? Poxa, não é uma iniciativa só da organização, é da marca também, né? Então, você precisa fazer um post, você precisa colocar no site, você precisa fazer um banner, você precisa contar quanto que foi, né? E quanto que você espera. Às vezes isso é interessante. Nos produtos da editora MOL, a gente já tem ali uma previsão de quanto que aquilo vai vender e quanto que vai doar. Quem trabalha com produto sabe quanto que vai vender um produto. Quando bota um produto na gôndola, existem estudos, enfim, existe uma série de coisas que você consegue prever mais ou menos quanto que vai arrecadar e quanto que vai doar, né? Então, eu acho que esse ponto da prestação de contas ainda é muito falho. Faz um produto muito bonito, vende, mas aí depois você não encontra informações, né? Quanto que foi doado, quanto que não foi. Aí começa, né? Ah, vai lá no relatório de atividades da organização. Tudo bem, eu posso até ir, mas será que o consumidor ia? Eu, como pesquisador, eu posso ir. Mas será que o consumidor vai se dar o trabalho de, né, achar o site da organização, achar o último relatório dela, achar a linha ali que está falando da doação com aquela marca? Pô, a organização tem uma série de fontes de renda, né? Por que vai achar aquela, né? Então, ainda precisa melhorar essa comunicação, precisa ficar mais transparente, justamente porque a gente tem um cenário muito grande de desconfiança quando a gente fala de doação. Então, né, qualquer errinho, a gente costuma falar, né, qualquer um produto mal construído, às vezes mancha outros que são bem construídos, né? Então, uma marca que não presta contas, depois você vê outra e fala, ah, isso aí é tudo bobagem, não doa nada, é mentira, né? E não é que é mentira, né? Só que você precisa encontrar essa informação, né? Precisa ficar claro, né? Então, Carol, se você quiser, por favor, parar de compartilhar, eu agradeço. Mas eu acho que esse é um ponto para começar, assim, vou deixar, eu não sei se já rolou aqui no chat, mas vou deixar links aqui para a gente, para conhecer o estudo, eu convido vocês a baixarem, a conhecerem aí todos os achados que a gente trouxe, mas é isso, acho que o produto social é uma forma da gente começar a criar essas pontes entre empresas e organizações, trazendo um benefício mútuo ali, né? Um benefício para a organização, para a empresa, e também para o consumidor, que está demandando isso, né, conforme as pesquisas têm mostrado. Acho que é isso, gente. Obrigada. Obrigada, Vanessa, Dani, JP, foi super bacana. O professor Edson agora se juntou aqui à turma, acho que ele estava acompanhando offline e agora vai estar, a partir de agora, com a gente aqui na moderação. Eu quero, primeiramente, agradecer por toda a informação que vocês compartilharam aqui com a nossa comunidade de aprendizagem, foi bem rico, foi bem bacana. E passo a palavra aqui para o professor Edson prosseguir com este nosso evento. Muito bem, Lilian, muito obrigado. E eu já começo a minha participação pedindo desculpas a todos e todas aí, né? Também a audiência, Vanessa, Daniela, a amiga Carol Farias e o amigo JP, como vocês estão? Feliz em revê-los. Perdoem realmente, eu acho que a Lilian comentou. A minha. Ô, calma, o pessoal mandando aí um abraço, fico muito contente aí com carinho. O pessoal comentou da minha possibilidade de estar aí pelo ofício de professor, mas agora eu quero poder contribuir um pouquinho aí com essa discussão tão rica, né?
Vou tomar liberdade de, assim, um pouco, de fazer perguntas aqui que foram colocadas anteriormente no chat. A Lília menciona aqui questões muito interessantes. Eu acho que cabe muito numa linha da relação entre as ONGs com o mundo corporativo, particularmente na agenda ESG. Uma das perguntas veio assim, eu queria saber quem de vocês faz sentido responder, é que, dada toda essa pressão, né, que as corporações estão sendo demandadas pela agenda, e tenho certeza que vocês comentaram isso, eu vi aqui no finalzinho, como é que as parcerias intersetoriais, né, como é que é a relação entre terceiro setor e primeiro setor pode aumentar a eficiência desse processo, né? Há muita empresa por aí querendo começar sozinha as coisas, né? Querendo começar sem articulações, né? Quero, até às vezes com um certo senso de heroísmo, que é um ponto que me parece ser muito errôneo na maneira por meio da qual muitas vezes a gente conduz os problemas sociais, né? Quer dizer, vamos resolver isso tudo sozinhos, eu tenho uma missão grandiosa, ao invés de articular-se com outras organizações que estão há mais tempo na história. Queria ouvir um pouquinho de vocês, então. Não sei quem poderia falar. Como é que, então, o terceiro setor pode contribuir com a agenda ESG do mundo corporativo? Eu posso começar, se minhas colegas me Por permitirem, favor, JP. aproveitando da boa noite para o Edson, que agora já é boa noite. Né? Acho que eu vi o professor passando por aqui perto, onde eu estou hoje mais cedo também. Eu tenho impressão de tê-lo visto. Bem, boa tarde, boa noite para o Edson. E, pessoal, é o seguinte, então vamos objetivamente já responder direto à pergunta. Primeiro, que é importante todo mundo ter ciência. As organizações do terceiro setor, né, ONGs, como que vocês quiserem chamar, são organizações privadas, assim como as empresas. Tá? A diferença é que, enquanto as empresas geram valor para o seu acionista, ou valor para a sociedade, que a gente quer que elas gerem também, as ONGs, elas atuam pela causa. A razão de existir das organizações sem fins lucrativos é atuar pela causa pela qual elas foram criadas. No Brasil, hoje, oficialmente, a gente conta que existem 815 mil organizações sem fins lucrativos. 815 mil organizações do terceiro setor. O número é um pouquinho superfaturado, eu estou estudando esses números, né, mas digamos que tenha 500 mil, meio milhão de organizações do terceiro setor promovendo causas no Brasil. E o que é uma organização sem fins lucrativos, uma organização do terceiro setor? Por que ela existe? Uma ONG não existe porque o governo é ineficiente, porque o governo é incompetente. Uma ONG existe porque a sociedade tem a necessidade de se reunir e se organizar para promover causas. Então, a gente vai encontrar ONGs em todos os países do mundo que são democráticos, onde as pessoas têm liberdade de se reunirem. Né? A gente vai encontrar ONGs em países como o Brasil, África do Sul, no Chile, no Japão, na Austrália, em países desenvolvidos, como a Finlândia, a Noruega, Estados Unidos, Canadá. A gente não vai ver ONG em ditadura. Né? A Nicarágua tem fechado as ONGs. Na Coreia do Norte não existe ONG. Na China só existe ONG controlada pelo governo, que não é ONG de verdade. Então, as organizações são instituições privadas formadas e constituídas pela própria sociedade para promover causas. São 815 mil. E se as empresas são organizações privadas e as ONGs são organizações privadas, a melhor forma delas atuarem juntas é por meio de parcerias. É trabalhando, identificando pontos de conexão, pontos de sinergia e promovendo causas que sejam comuns às empresas e às ONGs. Então, a Dani trouxe o exemplo do Fazendo História. Aliás, eu tenho que fazer aqui um ode de paixão ao Instituto Fazendo História. A minha irmã, ela foi uma família acolhedora de uma criança pelo trabalho desenvolvido pela Fazendo História. Ficou 8 meses com uma criança de uma família aqui em São Paulo. Foi um trabalho muito bonito que a minha irmã fez. E a família, nós acolhemos muito bem um menino e hoje a gente sente saudades dele, que ficou com a gente até o meio desse ano e foi adotado, né? Família acolhedora é uma família num processo de transição, enquanto a criança não é adotada. A minha irmã foi uma agente promotora da causa do Instituto Fazendo História. Então, uma organização maravilhosa que atua em parceria com o Estado e encontrou com o Café Balduco um meio de fazer parcerias para promover a causa deles, né? E para alavancar a organização, para alavancar o Instituto Fazendo História.
As empresas são formadas por pessoas. E as pessoas têm causas. Eu costumo dizer, eu costumo achar que a empresa em si não tem uma causa, as pessoas lá dentro têm causa. E, às vezes, as causas dessas pessoas se sobressaem e as empresas, portanto, aderem, adotam essas causas. Uma causa muito comum, como a Vanessa trouxe, é a educação. A educação é uma causa muito comum no mundo corporativo. Em um momento em que o tema do ESG ou ASG está muito forte na sociedade, e eu, como administrador, gente, eu como administrador, por um lado, não sou tão chegado em modismos, por outro, acho fantástico que tenha um tema e um acrônimo que tenha se disseminado de forma tão rápida e tão fácil para que as pessoas entendam. Porque aqui na FECAP, inclusive, eu dou aula de sustentabilidade. 10 anos atrás, quando eu iniciei, os meus alunos não sabiam o que era sustentabilidade quando chegava para dar aula. Hoje, a maior parte da classe já conhece o ESG, já disseminou, né, no mundo corporativo. Então, eles vêm prontos, eles vêm preparados, né? E aí tem um número muito grande de pontos de contatos e de parceria que as empresas podem desenvolver junto com as organizações sem fins lucrativos. A forma mais clara, que é o que o Instituto, que a MOL faz, a MOL, gente, é hoje a empresa que mais promove a doação no mundo corporativo do país. E por que isso? Porque é uma empresa que foi criada para isso. Os produtos que a MOL desenvolve são produtos para promover a generosidade por meio do engajamento e da conexão de empresas e consumidores. Ninguém faz isso, no Brasil e no mundo, inclusive, de forma como a MOL faz. É uma empresa que foi criada para isso. O melhor ponto de contato e parceria de uma empresa, uma organização do terceiro setor, é, sem dúvida, o produto. Um produto com um produto social, marketing de causas, arredondamento. Eu adoro ir na Pets, estou lá comprando um produto no totem da Pets e vem a pergunta: quer arredondar? Ou no caixa lá do Burger King, quer arredondar? Eu adoro isso. Adoro quando vem dessa forma. É porque está engajando o cliente na promoção da generosidade, mas não é a única forma, né? As empresas podem trabalhar com as organizações do terceiro setor no engajamento dos funcionários, dos colaboradores em trabalhos sociais e para promoção, no engajamento dos fornecedores da empresa, né? Na relação com seus próprios acionistas. Enfim, aí é um trabalho de mapeamento de atores, de stakeholders. Tem várias formas de atuar em conjunto, em parceria com as organizações do terceiro setor. Mas eu, controlando sempre para não falar muito, passo aqui para minhas colegas complementarem com mais respostas. Rami, Bom, Vai lá, Dani. Tudo bem, Edson, prazer estar aqui, que bom te ver, quanto tempo. Bom, o JP, ele fez um apanhadão maravilhoso, né? Vou tentar complementar com algumas outras maneiras que a gente tem encontrado no Instituto Fazendo História enfim, para usar práticas de ESG, né? Então, de que maneira que isso acontece, né? Como é que a organização social pode promover isso numa empresa? Geralmente a gente pensa o contrário, né? Mas vamos lá. Eu acho que a partir da questão do S, né, quando a gente pensa nos funcionários, né, e nos funcionários dessas empresas que podem se doar de alguma maneira, o Instituto, por exemplo, ele faz palestras de sensibilização para a causa, não só para a causa que a gente defende, mas para as causas que existem no mundo. Então, tentando responsabilizar as pessoas, que todos nós somos, né, para a causa que mais faz sentido para aquela pessoa. E nisso a gente faz um trabalho de desconstrução do porquê não fazer algo, né? É questão de tempo, é questão de deslocamento, é questão de não ter dinheiro. Tudo isso é possível se resolver a partir do momento que você tem uma causa que te importa. Então, existem várias maneiras da empresa ter práticas de ESG, sim, a partir de uma ótica da organização social. Então, uma delas é através do trabalho voluntário, um trabalho voluntário consciente, permanente e responsável, pensando que no caso também do Instituto Fazendo História está lidando com crianças e adolescentes que já passaram por muitas rupturas, então aquele voluntário não vai ser mais uma pessoa a causar essa ruptura na criança. Então, a partir do momento que você faz uma formação dos seus funcionários consciente, né, de que ali há responsabilidade, essa pessoa também faz uma autoavaliação para entender se esse é o momento para ela de ser voluntário. Existem outras maneiras, como, por exemplo, as práticas que a gente tem na nossa rotina, no nosso dia a dia, como, por exemplo, sei lá, separação de lixo,
né? Doação daquele lixo para quem pode fazer disso mais dinheiro. Existem muitas frentes, muitas maneiras, né? E que eu posso passar a noite toda falando, mas eu vou deixar agora a palavra com a Vanessa para que ela possa continuar trazendo aqui alguns exemplos. Vocês estão se segurando, gente. Pode mandar bala aí, podem trazer o conhecimento de Não, vocês aqui. É o que é se, para deixar, ver. se deixar, eu falo mais. Então, deixa eu trazer alguns dados. Mas você ia falar, Vanessa? Quer que eu continue? Pode falar, depois eu falo. Tá bom, vamos lá. Eu queria trazer também, complementando um pouco o que a Vanessa colocou. O pessoal pediu muitos dados aqui, né, para passar a fonte. Eu vou passar mais um link para vocês com dados de engajamento, posicionamento de clientes e consumidores em relação às empresas quando elas decidem tomar uma atitude mais proativa, né, uma atitude de engajamento com causas. Então, um dado, por exemplo, de uma pesquisa da Edelman de 2020. 64%, e a maior parte é um recorte mais dos consumidores nos Estados Unidos, mas quem estuda comportamento do consumidor sabe que aqui no Brasil não é tão diferente assim em relação ao comportamento do consumidor lá. Mas 64%, quer dizer, 2/3, né, praticamente, das pessoas se considera compradoras voltadas em valores, focadas em valores. Ou seja, elas vão optar por marcas que estejam ligadas a questões sociais, né? A motivações sociais, ou vão evitar comprar marcas que tenham uma reputação negativa, né? 90% das pessoas são mais propensas, não quer dizer que elas vão efetivamente fazer a compra, mas são mais propensas a experimentar um produto que seja indicado por uma pessoa, uma companhia, uma empresa que tenha uma postura mais proativa em questões sociais e questões políticas, né? Inclusive, 8 em cada 10 pessoas está até disposta a pagar mais por um produto, um serviço que venha de uma marca que adote uma postura, valores mais sociais, valores políticos. Não quer dizer que isso seja uma regra padrão para todo mundo, mas é uma tendência observável cada vez mais no mundo diretamente ligada com o tema do ESG, que é a postura que o consumidor tem na sociedade. A gente, quando vai, eu vou voltar, por exemplo, do Detal, né? A gente, no Detal, naturalmente, não se tinha opção de não usar um copo retornável, que era o copo que o evento dava para o consumidor. E com isso, pelo que consta, economizou-se aí 10 toneladas de produto plástico, né? Mas e são 100 mil pessoas por dia. São 100 mil pessoas que estão aprendendo a utilizar material reciclável, reutilizável para consumir no seu dia a dia, para consumir, nesse caso, líquido, que era água ou qualquer outra que elas fossem beber. Esse trabalho da empresa, né, da organizadora do festival, ele ajuda e contribui para a educação do consumidor e para a decisão do consumidor no próximo momento, quando ele for escolher um produto. É natural que isso aconteça. Não são as 500 mil pessoas que vão mudar o seu comportamento em relação à utilização de material reutilizável de uma hora para outra. Mas das 500 mil que participaram, 100 mil por dia, uma parte dela vai passar a prestar mais atenção em razão da postura que a empresa teve. Então, as empresas, né, elas constroem isso, eu trouxe vários exemplos do Detal no início, elas constroem isso em parceria com as organizações do terceiro setor. Os próprios ODS, né, o ODS 17, é o ODS de construção de parcerias e interrelacionamento. Essas parcerias podem ser construídas por todos os outros ODS, porque não é a empresa que é especialista em erradicar a fome, não é a empresa que é especialista em promover o meio ambiente, não é a empresa que é especialista na promoção da equidade de gênero no mundo, mas existem organizações que atuam por essas causas e tem pessoas especialistas que as promovem. E trabalhando em relacionamento, em parceria com a empresa, pode contribuir para que a empresa consiga fazer avançar um tema, uma causa que ela queira promover também. Deixa eu pegar aqui o link lá do site do Dia de Doar, que traz esses dados de comportamento do consumidor, e fazer um convite também, né, para todo mundo. A gente, no Dia de Doar, vai ter até um evento, que vai ser inclusive transmitido online também, nessa sexta-feira,
discutindo, trazendo um pouco desses exemplos de empresas, trazendo mais empresas que se engajaram em iniciativas de estímulo à doação por meio da parceria com os consumidores. Tem um caso que eu sou, tem vários casos que eu sou apaixonado, né? Eu vou citar uma empresa que vai estar conversando com a gente na sexta-feira, que é o iFood. Não sei quem. E eu falo todas essas empresas, gente, eu não recebo merchan por nenhuma delas, tá? Quando eu cito o nome da empresa, porque eu gosto mesmo de citar bons exemplos. Mas não sei se vocês são clientes do iFood. Eu sou um cliente. Às vezes a gente pede aí. Lá em casa, metade da família gosta de comida japonesa, a outra metade não gosta. Então, quando a metade não gosta, tá fora. Como minha filha caçula estava fora no sábado, minha filha mais velha virou para mim, eu virei para ela, falei, vamos pedir um japonês esse sábado, né? Ela topou. Então, nós fomos lá no iFood e aí tem a opção de eu doar para contribuir para reduzir os efeitos da tragédia no Rio Grande do Sul. Né? É ágil, é uma empresa ágil para fazer isso. Já fez na pandemia, vira e mexe, vem causas, todos pela educação, ação da cidadania, gerando falcões. É uma empresa que faz muita parceria e utiliza a sua estrutura junto aos consumidores para estimular o engajamento das pessoas. Né? E eu, particularmente, acho fantástico. Não quando a empresa quer patrulhar ou dizer que ela sabe o que é melhor para a sociedade, mas quando ela quer levar os seus consumidores a refletir, terem um engajamento cidadão maior. Né? O iFood, para mim, é uma empresa que tem esse perfil. Então, na sexta, a gente vai trazer, num evento que vai ter, do Dia de Doar, a gente vai trazer esse exemplo do iFood e de vários outros. Eu sou cliente também do Smiles. O Smiles manda tem 10 milhões de pessoas na base. Imagina 10 milhões de pessoas recebendo um e-mail estimulando a doação, né, num dia específico. Enfim, tem muitos bons exemplos de engajamento e parceria de empresas com organizações da sociedade civil. E neste momento que o ESG se consolida, né, eu vou dialogar aqui com a fala da Fátima, né, que também estava respondendo a minha. Nesse momento que o ESG, então, se consolida como um tema junto ao mundo corporativo, nada melhor do que promovê-lo em parceria com organizações que, por essência, existem para promover as causas. Né? Então, deixa eu colocar aqui o link do evento de sexta-feira. Fica mais um convite para vocês, passando de volta a bola aqui, ou para o professor trazer mais perguntas, ou para as minhas colegas falarem de continuarem repercutindo o tema. Parece, ou Daniela, querem adicionar alguma coisa? Eu acho que as falas do JP e da Daniela já dizem o que eu penso, assim, eu acho que os especialistas, né, esse conhecimento está nas organizações e o que as empresas trazem são oportunidades, e aí essas oportunidades são para fora e são para dentro, né, então são oportunidades para você trabalhar isso com seus colaboradores, para você conversar sobre o assunto, você fazer debates, para você fazer ações de voluntariado, e também para fora, para o seu cliente, um arredondamento de troco, um produto social, uma campanha, uma doação, né? Então, eu acho que é isso, é ser essa ponte, não querer ser o especialista, porque tem 800 mil, mais de 800 mil especialistas por aí, né? Então, eu acho que a gente pode trabalhar isso de uma forma de parceria. Sim. Excelente. Eu queria fazer uma adição aqui, em uma perspectiva que tem a ver com a questão que também está posta. Que eu acho que além dessa perspectiva de que a articulação com o terceiro setor provoca maior eficiência no processo da implementação de ações sociais, dado que vocês falaram, a gente é especialista, que está há muitos anos, que conhece os processos, frequentemente que está inserido, né, nas comunidades, portanto, conhecendo com profundidade e empatia problemáticas que acontecem, notadamente nas comunidades mais carentes do país. Então, é uma perspectiva importante que a empresa tem que olhar e falar, ó, humildemente, eu sei fazer tais coisas, mas não sei fazer certos elementos de causa social, e tem gente que sabe. Certo? Eu acho que num mundo em que a gente está cada vez mais resolvendo problemas em rede, né? A diferença de um problema do ESG, umas perspectivas sociais da empresa, ecológicas, etc., dos problemas tradicionais, do contas a pagar, dos fornecedores, é que os problemas, quando a gente vem para essa discussão que estamos aqui essa noite, ela não se dá dentro das fronteiras das paredes e portas da empresa. Uma coisa é você resolver o problema que a nota fiscal não está saindo, né, isso para o pagamento. Outra coisa é você resolver o problema da desigualdade social no Brasil, cuja esfera se dá de uma maneira sistêmica por excelência. Não é isso? Não adianta o enfoque, digamos assim, de uma natureza pontual, estou aqui fazendo uma trabalho pontual, sem um enfoque sistêmico.
Enfoque sistêmico, que é uma orientação, um pensamento importante, um pensamento de gestão, é absolutamente essencial. E aqui está a questão. Como que eu me integro, eu empresa, me integro sistemicamente nas questões que estamos aqui colocando. E aí, sistemicamente, ouça-se essa articulação com o terceiro setor, com organizações paragovernamentais, com os fóruns internacionais, assim por diante. Não se resolve os problemas socioambientais do mesmo jeito que você resolve o problema do fornecedor como está entregando. Com todo respeito a esses problemas também, que eles têm uma natureza, às vezes, não tão sistêmica, como eu estou aqui dizendo, mas também são importantes para o cotidiano. Então, esse é um aspecto que eu reforço. O que eu ia trazer, que alguém colocou aqui, um outro elemento, além da eficiência, que é o elemento da legitimidade. Porque eu acho que é um ponto também que deve estar na pauta das pessoas que estão preocupadas em levar para as empresas a discussões dos objetivos socioambientais. Assim, é preciso desenvolver uma trajetória de legitimidade. Perguntar, por que eu estou nesse projeto? O que eu posso integrar nesse projeto? Quais são as competências que eu estou trazendo aqui? E como eu vou fazer uma história nesse assunto? Tanto. Quando a gente hoje falar de greenwashing, diversity washing, social washing, etc., é esse o assunto sobre o qual estamos falando. Pessoas que, infelizmente, às vezes veem o aspecto superficial da questão socioambiental, isto é, estamos aqui com um projeto bacana, etc., sem adentrar-se numa lógica de entender mais densamente esse problema. Eu acho que aí o terceiro setor vem mais uma vez como um grande parceiro. Trazer legitimidade a estas causas. Gente que está há muitos anos fazendo isso, não só sabe fazer, mas tem a legitimidade para fazer a construção dessa narrativa, a construção dessa trajetória. E é uma trajetória que não é de curto prazo. Essa é outra característica do problema socioambientais. Não tem fórmula mágica, a gente vai ter que trabalhar isso numa jornada muito longa, com muita, digamos assim, persistência e resiliência nesse processo durante muitos anos. Tem muita empresa por aí que fala, fiz esse projeto, ano que vem eu não sei se vai ter orçamento, entende? Essa é uma questão. Queria ouvi-los um pouco, portanto, nessa reflexão. Quer dizer, como a gente trabalha legitimidade, o olhar de longo prazo e sistêmico, os problemas socioambientais, a partir dessa articulação sobre a qual estamos falando hoje. É um jogo que não é um jogo de curto prazo e é um jogo que não é um jogo só nosso. É um jogo de toda a humanidade e é um jogo de longo prazo. É isso que nós estamos falando. As empresas são muito short-termistas, né? Desculpe o neologismo e o anglicismo, né? São muito curto-prazistas. Tem uma certa lógica de resolver o problema em quarter, né? Trabalhei muito em empresa e parece que a lógica é essa, né? Quarter 1, quarter 2, quarter 3, mês que vem vamos bater a meta. Quando a gente vai falar de debate sobre diversidade, esse é um debate histórico. Esse é um debate para ter um olhar de persistência ao longo de muito tempo. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, reflexões de como a gente melhora essa agenda a partir de um olhar de longo prazo, de um olhar de consistência nas atividades. Gente, eu posso começar, mas é com exemplos simplíssimos, gente. Tudo eu estou trazendo na realidade que eu vivo. Acho perfeito essas considerações, professor. Realmente acontece demais. As empresas, elas muitas vezes chegam com uma solução pronta para um problema que a gente vem tentando solucionar há muito tempo. Vou trazer aqui um exemplo de ações que são legítimas, né, que são genuínas das empresas, que são ações pontuais ao longo do ano para um trabalho voluntário. Então, ação de Natal, ação de dia de Páscoa, vamos fazer uma festa, vamos levantar brinquedos para as crianças, por exemplo. Isso não resolve. O que a gente quer é voluntários, doações permanentes. De novo, voltando na história do público que nós atendemos. São crianças e adolescentes que passaram por muitas situações, tiveram seus direitos violados e muitas rupturas. Então, quando a gente pensa numa ação de Natal promovida por uma empresa para entregar presentes, é um funcionário da empresa que não conhece aquela criança, que vai entregar um presente que aquela criança não necessariamente quer, e que depois vai embora. Então, a criança fica numa posição de coitadinha, de estar recebendo sempre, e algo que ela não quer. No dia seguinte, ela não tem mais essas pessoas lá. Não faria muito mais sentido se essa mesma ação, que fosse de doação de Natal, fosse através de um presente que tivesse a ver com aquela criança, através de um educador que está lá no serviço de acolhimento, que conhece a criança e que, portanto, não ultrapassa o muro. Quem vai entregar é alguém que ela conhece, faz sentido para ela. A pessoa da empresa nem chega perto.
porque não faz sentido chegar, não se E isso conhece. você deu um exemplo muito bom da legitimidade, porque, desculpa te cortar, Dani, mas como às vezes Isso. parece uma palavra abstrata, você conseguiu o que eu não consegui, materializar o que é uma legitimidade. Por favor, continue. E isso vale para N outras frentes que tem a ver com as soluções que muitas vezes as empresas veem de maneira também legítima, genuína, para resolver a causa, o problema. E, na verdade, a gente já passou por tantas outras questões, a gente sabe que a solução não está ali. Acho que vale tentar, acho que é um trabalho em conjunto, né? Mas que aí vem a questão da escuta atenta, da necessidade de entender qual que é o problema que tá ali e junto a gente construir uma solução. Não dá para simplesmente vir uma solução do além, porque não funciona na prática. Acho que era isso. Acho que a Dani deu um exemplo muito prático, assim, acho que ilustra muito bem o que a gente está falando. Eu acho que a gente tem um caminho, né, até chegar nesse lugar de ter um pensamento mais sistêmico, mais estruturado, né? E isso passa por falar várias vezes sobre esse assunto, né? Por construir essa jornada, né? De você falar sobre o assunto. Talvez você seja chamado a arredondar o troco 2, 3 vezes, 4 vezes até você aceitar, né? Então a gente tem também um pouco essa questão da recorrência, né? Você não dá para esperar um resultado imediato para uma ação pontual, assim, as pessoas não vão abraçar isso, meu Deus, isso mudou minha vida, né? Porque a empresa X fez. Então acho que tem esse exercício de humildade mesmo, de que você, né, a sua ação é mais uma ação num pote muito maior, né, num rio muito maior. E eu acho que é legal também trazer que a MOL ela é um negócio social, né? Então ela já nasce com o DNA de promover o impacto social positivo, né? Ela é uma empresa com fins lucrativos, mas que tem esse propósito. As outras empresas não nascem com isso, nasceram para dar lucro, como a maior parte delas, né? Então, isso vai sendo mudado ao longo do caminho, é um papo novo, é um papo que vai sendo construído, né? Só que acho que é legal contar que mesmo dentro da MOL, a gente tem um programa para engajar as pessoas para doação, porque a gente sentiu que, mesmo trabalhando com doação, num negócio social, falando de doação o tempo todo, a gente precisava também construir essa conversa com as pessoas, porque é isso, elas não ouviram falar, elas não sabem, elas não entendem que a doação é tão importante como a Dani colocou, né? Nem todo mundo tem a oportunidade de ouvir essa fala tão simples e tão sintética, né? De que é isso, não me adianta você me dar um presente em dezembro e não me dar nenhum no resto do ano, né? Então, essa questão da recorrência, de você doar de diferentes jeitos. Então, a gente criou na MOL uma jornada doadora. Então, a nossa ideia é estimular os colaboradores todo mês a fazerem algum tipo de doação. Doação de sangue, doação de itens, né? Agasalhos, doação de roupas, doação de dinheiro, essa questão do cadastro do CPF na nota, que foi comentado aqui também, né? Então, escolher ali a organização, colocar ali o CNPJ dela para doar automaticamente. Então, tudo isso precisa ser construído, né? O que é sistêmico leva tempo. E precisa ser muito trabalhado, assim, né? A gente ainda vai ter o engajamento daquelas pessoas que sempre se engajam, e o desafio é engajar mais gente nisso, né? Ultrapassar essa barreira e ter mais gente falando sobre o assunto para trazer isso de uma forma maior, uma forma mais consistente. Agora, para não ficar, né, só no pessimismo, pô, a gente vem de uma geração que já fala muito mais de causas sociais do que a dos nossos pais, né? E os nossos filhos vão falar ainda mais, né? Então, isso é algo que vai ficando um pouco mais natural, né? Vai ficando menos os casos de social washing, de greenwashing, vão ficando muito flagrantes. Né? As pessoas com 3 Googles, elas vão lá e te expõem nos comentários. Né? Então, você também, né, você não deveria fazer isso de qualquer jeito, mas se você quer olhar de uma forma de negócio, também não é um bom negócio, né, fazer isso, porque está muito fácil descobrir o que é real e o que não é, o que é verdadeiro e o que não é. Eu acho que isso, se não seja pelo propósito, seja também pelo medo mesmo, né, pela reputação, pela legitimidade que você também, enquanto empresa, precisa defender. Excelente, amigos, amigas, né? Dani, Vanessa, JP. Olha, passamos daqui das 6h30. Eu acho que a gente está indo para um processo de conclusão, né? Para que também todos possam ir para suas famílias, o pessoal que tem aulas, né? Perguntas aqui até objetivas, né? Doação da nota fiscal é só para PJ?
esse nosso mecanismo funciona em todos os estados? A Simone pergunta, uma pergunta mais direta, não sei se vocês podem responder. O Marcelo parece que já está dizendo aqui, mas... Eu posso responder essa. Existem alguns. Bem, o modelo que a gente conhece, imagino que a maior parte das pessoas que estejam nos acompanhando seja de São Paulo. O modelo que a gente conhece é da nota fiscal paulista, válido para o estado de São Paulo, porém replicado em vários outros estados. Eu sei que no Paraná tem, eu sei, se não me engano, no Tocantins tinha, no Amazonas tem, creio que na Bahia tem, depende do estado. Eu não sei de cor todos os estados e cada lugar funciona um modelo diferente. A Daniela está falando que no Rio Grande do Sul tem também. Existem estados que apenas dão o imposto de volta para o consumidor e existem estados que replicaram um modelo mais parecido com o de São Paulo, que permite com que você doe a sua nota fiscal para uma organização sem fins lucrativos. Na verdade, eu devo dizer que eu acho esse um dos modelos mais legais de promoção da generosidade, porque ele envolve, olha só, o Estado que abre mão de parte de receita, a organização da sociedade civil que é beneficiada, o consumidor que opta por doar aquela nota e não receber ele o imposto de volta, o estabelecimento comercial que abre espaço para uma pessoa colocar a nota na urna, né, quando ela faz isso. Tem vários em São Paulo, tem vários lugares com as urnas estabelecidas. Então, é um programa criado que mexe com 4 atores da sociedade civil para promover o bem. Tem muitas variações, cada estado realmente, quando tem, funciona de um jeito, Lorival, lembrando que na Bahia também tem. Em São Paulo funciona relativamente bem. Eu sou conselheiro de uma organização aqui, Bonoê, e a gente arrecada quase R$ 1 milhão por ano com doação de nota fiscal paulista da comunidade, tem várias outras. Acho que eu dei uma exagerada aí, gente, é umas R$ 700 mil por ano. E várias outras que arrecadam também bastante recurso com nota fiscal paulista. É captação de recursos, é outra história, é captação de recursos, mas eu queria só aproveitar para reforçar que sempre lembrar, para quem é do mundo corporativo, vou voltar ao tema que eu falei inicialmente, que ONGs são organizações privadas. Assim como as empresas precisam se financiar e manter um superávit financeiro no final do ano, as ONGs também precisam se financiar e ter um superávit no final do ano. É que a gente não chama um superávit de lucro, mas tem que ter, tem que arrecadar mais do que gasta mais no final do ano. Então, sempre lembrem, ao trabalhar com uma organização sem fins lucrativos, que aquela organização precisa de dinheiro, de recurso financeiro, para que ela continue conseguindo gerar impacto, né? E às vezes às vezes, quando está lidando com as ONGs, olha só para o projeto, olha só para o público-alvo final, para quem vai ser impactado, e não olha para a estrutura da organização, que ela precisa ser financiada também, né? Só aproveitar para reforçar a importância de olhar para a estrutura do que mantém as organizações, assim como a gente olha para a estrutura das empresas também, que elas têm que se manter. Excelente, JP, muito obrigado. A Dani está fazendo uma contribuição importante aqui, que se alguém deseja saber como doar, entre no link, escolha a ONG que deseja apoiar. Aqui a sugestão do Instituto Fazendo História, e coloca o link do Instituto. Excelente, é isso mesmo, não é difícil, né? Muito bem, muito bem. Queria então provocar então as reflexões finais para que a gente faça conclusões, né? Queria primeiro fazer uma reflexão rápida aqui, né? A gente formou o mundo capitalista, o mundo das empresas, que a gente admira por muitas razões. No entanto, a partir de uma premissa de um individualismo que hoje a gente paga um preço que a gente precisa repensar. Notadamente, quando a partir dos anos 70, majoritariamente até os anos 90, a gente exacerba a lógica de que a única coisa que uma empresa deve fazer, que a única responsabilidade que ela tem, é maximizar a riqueza do acionista. Isso todos sabem, Milton Friedman, essa lógica que foi muito preponderante e que na virada do século XX a gente nota que precisa ser repensado. Como decorrência disso na mentalidade das pessoas, é aquela mentalidade que a gente acostumou a ver que hoje precisa mudar. A mentalidade do eu sozinho, a mentalidade do indivíduo sozinho subindo a escadinha da carreira, aquela lógica de um sucesso admitido a partir de uma perspectiva individual. E aquilo que a gente traz hoje é um olhar que tenta repensar esse aspecto, repensar, colocar os indivíduos na sociedade em que eles vivem, colocar as empresas nas sociedades em que elas vivem. E quando isso vem para o campo do Brasil, caros amigos e amigas, isso se torna particularmente mais
relevante, né? Isso dadas as nossas desigualdades sociais absolutamente históricas, nossas desigualdades raciais, de gênero, absolutamente, enfim, que nos envergonha. Então, eu acho que a pauta da noite de hoje é a pauta para nos lembrar que empresas são entidades socioeconômicas, não apenas econômicas. Elas também estão na sociedade. E a gente tem que repensar o conceito de sucesso para um conceito que inclui o outro, que inclui a comunidade que está à nossa volta, que inclui o Brasil como um todo, que inclui o mundo como um todo. É esta pauta que está aqui. Isso não é fazer nenhum tipo de julgamento contra as relações capitalistas, mas, ao contrário, pensar que elas possam ser extremamente harmonizadas, com um olhar empático para o outro, sensível para o outro, assim, e que envolve nesse sucesso, nessa trajetória, a sociedade melhor, não apenas a minha empresa melhor. Não dá mais para chegar no final do mês e falar o seguinte: olha, está tudo bem na minha empresa. Por quê? Porque batemos as metas de vendas e de lucros. Essa é uma perspectiva e deve ser seguida. Mas eu preciso adicionar a ela um olhar para stakeholders, que é o tema que esse curso que estamos aqui mais fala, para dizer que ó, o sucesso vai acontecer quando essa empresa impactar positivamente seus colaboradores, as comunidades que estão à sua volta, etc. Aí sim eu vou dizer, nós conseguimos muito bem o sucesso, porque todas essas perspectivas estão colocadas, não apenas uma delas. Sei que esse é um assunto que já falou muito, vocês devem ter abordado isso ao longo do tema, mas acho que é um assunto para a nossa conclusão. Fazer que cada um aqui saia um pouquinho insatisfeito, sim, insatisfeito com o mundo que vive hoje, a forma com que trata o mundo que vive hoje, como a empresa que vive o mundo de hoje. Para que essa insatisfação produza um movimento da maior generosidade, da maior integração à sociedade, que vai voltar para nós mesmos, para um mundo melhor, um mundo menos violento, um mundo com menos fome, um mundo com menos desigualdade. Quis fazer essa rápida contribuição para ir nesta linha ouvi-las, assim, que vocês então façam uma conclusão reforçando esse chamamento, não é isso? Todas as empresas estão na sociedade, não é isso? Não sei quem começa a fazer essa finalização. Gastei muito tempo, vocês não estão aqui para me ouvir, não. Vanessa, JP, Dani. Posso pegar aqui que eu detesto silêncios constrangedores. Mesmo online. Pô, acho que tá muito bem colocado, assim, acho que a gente trouxe uma série de reflexões nessa tarde, nessa noite, assim, acho que está muito claro o que que a gente pensa, o que que a gente acredita em termos de sociedade, e a gente precisa trabalhar para que isso seja uma realidade, né? Eu acho que o JP tinha colocado, né, que o ESG talvez seja um novo nome para uma discussão antiga, mas que ela é importante, que ela leva, ela chama atenção, ela abre um caminho para a gente falar mais, né? Então, acho que JP, que já está aí há bastante tempo trabalhando com organizações, imagino que a Dani também, né? Me parece que essa agenda do ESG tem aberto até espaços de imprensa, né? De você ser chamado para falar sobre isso, de você participar de evento para falar sobre isso, né? Ou não, nem tanto, não sei. Mas, né, enfim, a gente está aqui numa faculdade que é conhecida de ser sobre negócios, falando sobre o papel das organizações da sociedade civil. Isso é muito simbólico, né? Então, abrir esse espaço é muito interessante e acho que é a grande contribuição dessa onda do ESG. E eu queria deixar, na verdade, um convite, porque talvez depois de ouvir tanto sobre a responsabilidade das empresas, fique um pouco aquela dúvida, né, sobre também o que que a gente, enquanto indivíduo, está fazendo, né? Não quero ir para o lado individualista, mas, né, nos inserir enquanto indivíduos também com as suas próprias causas, né? Então, existe um projeto que a gente tem no Instituto MOL que chama Descubra a Sua Causa, é um teste online, estilo BuzzFeed, enfim, é um teste que foi criado em 2018 pelo IDES e depois o Instituto MOL reformulou e lançou no ano passado, que a proposta é justamente você se conhecer de uma forma lúdica ali, de uma brincadeira, e você saber qual é a sua causa, e a partir daí você pode se inscrever, receber uma newsletter todo mês te lembrando qual que é a sua causa, de oportunidades da sua causa aqui, que as organizações que trabalham com essa causa estão fazendo, estão precisando naquele momento, que eventos elas estão promovendo. É uma forma de você também se aproximar, né? O JP falou que, eu não sei se empresas têm causas,
eu sei que pessoas têm causas, né? Então, eu acho que no fundo as empresas acabam tendo causas por essa somatória, né? Ou por somatória de quem está no topo, ou por somatória de quem está embaixo. Já ouvi falar de exemplos de empresas que, né, estão adotando uma causa que é comum aos funcionários, né? Então, eu acho que tem que pensar também que isso é uma soma de causas, né? Se todo mundo souber qual é a sua causa e para que está trabalhando, também vai poder questionar mais, vai poder exigir mais e vai poder trabalhar mais por esse caminho. Excepcional, Vanessa. Eu vou falar porque o JP finaliza assim de um jeito especial. Eu acho que é isso. As práticas do ISD, a gente tem. Esse é um caminho sem volta. É necessário, né? É necessário para que a gente tenha um mundo melhor, mais justo. Eu acredito, confio que isso vai acontecer, não só pela parte bonitinha da história, né? Tem muito lucro envolvido nisso também, mas de uma maneira sustentável. Então, eu torço para que isso seja, de certa maneira, acelerado, para que isso aconteça, e para aqueles que não entrarem nisso, que fiquem muito de escanteio, porque a gente sabe que no mundo sempre vai ter o lado bom e o lado ruim. Eu vejo o ISD como uma possibilidade de crescimento da humanidade. Então, fica aqui essa última palavra. Conto com vocês que estão escutando a gente para implementar isso também nas empresas que vocês estão. Obrigada. Eu quis ficar por último, Dani, porque eu também já falei muito, mas eu queria só trazer um exemplo. Eu moro lá em São Judas, como eu disse, tem uma concessionária de automóveis que eu passo todo dia na frente quando eu vou para o metrô. A concessionária é muito grande, está sendo dividida em duas, provavelmente vai abrir uma outra junto, e ele tinha duas palmeiras na frente, né? E tiraram uma delas e estão cimentando o chão onde tinha uma das palmeiras, né? Eu fiquei meio arrasado com isso. Não tem nenhuma placa. Em princípio, eu estou julgando negativamente a empresa. Eu não sei se ela teve autorização para fazer isso, se a Secretaria do Meio Ambiente avaliou, se a empresa fez compensação ambiental, eu não sei. Mas eu estou tão acostumado a ver pequenos exemplos de falta de respeito com o meio ambiente, com a sociedade, no dia a dia, que eu já acho que a empresa foi lá e, por conta própria, arrancou aquela árvore e está cimentando aquele espaço ali para abrir, acho que, mais espaço para carro estacionar. Quando a gente tiver uma sociedade que, da pequena à grande empresa, né, todo mundo tiver essa preocupação social, preocupação ambiental, em gerar as externalidades positivas, né, que é o que a gente fala, de impactar positivamente a sociedade, aí acho que a gente vai ter alcançado uma realidade que é a realidade que o Edson traz, a realidade que a gente discute, né? Eu fico observando, às vezes, a gente fala das grandes, mas as pequenas no dia a dia também estão lá impactando e fazendo a diferença na vida das pessoas. É isso, obrigado pelo convite. Bom dia de doar para todo mundo, bom curso para vocês que vão fazer aqui, desenvolver essa iniciativa com a FIA. Parabéns para a FIA e agradeço o convite de vocês. Excelente, JP, Dani, Vanessa, super obrigado. Carol também, sempre parceira. Eu queria reforçar também, isso, não sei se vocês falaram do convite do evento, que vai acontecer presencialmente no Teatro da FECAP, dia 15, daqui a poucos dias, sextas de manhã. Terei a honra também de estar por lá, não é isso? Gratuito, não é isso? Para a gente poder, não é isso? Aí o evento, a Carol está colocando, né? Nosso papel aqui, acho que na FIA e neste curso em particular, é fazer essa agitação, né? Trazer essa discussão para o centro, não para a periferia, é trazer o debate na seriedade que ele deve ter, nas possibilidades que ele deve ter, né? Vou voltar ao exemplo do JP, né? É singelo, mas é impactante enquanto simbólico, várias coisas, né? Como a empresa faz isso, né? Ela valida que os seus colaboradores façam isso nas suas casas. Quando o líder toma uma decisão de uma certa maneira, ele está provocando a construção de um conjunto de valores, assim. Daí eu pessoalmente, acho que um pouco da minha missão, tenho certeza que é de vocês também, JP, Dani, Vanessa, de que a gente precisa fazer essa educação para lideranças. Acho que esse é um pouco do mote que a gente tem nesse curso aqui também. Porque quando eu educo o líder, a líder, dando destaque, a líder, a gente está provocando a possibilidade da transformação, né, assim, por meio das ações, por meio dos valores propugnados, por meio das tomadas de decisão e assim por diante. Não dá mais para formar lideranças com a perspectiva de que tudo que eu preciso é bater a meta dos lucros.
Esse é importante também, geração de riqueza, geração de empregos. Mas há muito além disso. A sensibilidade social, sabe? Não dá mais para a gente naturalizar um cidadão que está, isso, em condição de rua, sentindo dores e vivendo as vidas que tantos e tantas brasileiras vivem. E achar que está tudo bem, que eu estou com um carro aqui, com um vidro fechado, vivendo a vida do condomínio, como diz o professor Christian Dunker. É um chamamento que às vezes tem uma certa dureza, não é? Mas a gente vê um pouco as temáticas socioambientais sendo tratadas com uma perspectiva apenas de marketing, no sentido de que é uma certa perspectiva floreada, mas tem coisas duras para debater, tem agendas difíceis para a gente superar. Assim, nós temos que desaprender muita coisa. Desaprender que ser líder é ser machista, desaprender que ser líder é ser individualista, desaprender que ter uma empresa está somente associada com o fato de que a gente vai crescer financeiramente, gerar riqueza. Também tem a ver com muitas outras coisas. São desaprendizados, não só aprendizado. Não é assim? E para quem sabe o quanto é difícil aprender, nem imagine o quanto é difícil desaprender. Eu acho que tem muito desaprendizado na agenda, assim, desaprendizado dessas práticas que a gente tem que deixar para lá. Que às vezes eu nem acho que é do século XXI, que é do século XIX, que é do século XVIII, como diz a professora Lina Schwartz. Assim, que será que século estamos, né? No século em que a gente é capaz de solucionar o problema da fome, que a gente é capaz de solucionar problemas ambientais, com inclusive uma baixa percentual do PIB. 1% do PIB a gente resolve o problema da superpobreza no Brasil. 1% do PIB. Né? 1,5% do PIB depende da análise. É pouco para a gente fazer tanta coisa boa. Eu acho que vocês são exemplos dessa trajetória. Espero que quem esteja nos ouvindo também siga essa mesma cotidiano aí, siga mudando o dia a dia, né? Fica aí o chamamento, não é, queridos? Muito obrigado, viu? Terceiro turno, JP. Tchau. Terceiro turno, vamos para outro. Terceiro turno, vamos lá. Tchau, gente. Até mais. Grande Tchau, gente. abraço, Tchau, Luiz. Obrigada. tchau. Até Obrigada. mais. Tchau, tchau.